Obrigado, senhor presidente. Também agradeço ao Coronel Naime por estar contribuindo com essa comissão parlamentar mista de inquérito, tendo em vista que já no início dela foi lido aqui que Vossa Senhoria poderia... Só estou tentando achar o senhor. É porque a jantilha estava na minha frente. Pronto, resolvido. Para não pedir para ela sair do meio, né? Para ser elegante. Comandante, obrigado por estar ajudando, cooperando com essa CPMI, com essa comissão. No início da sessão foi falado que Vossa Senhoria poderia ficar em alguns momentos calado para não se autoincriminar e até agora não negou-se. Não negou a resposta a nenhum desses parlamentares. Estamos aqui para investigar. O escopo dessa CPMI é investigar todos os atos de ação e omissão do dia 8 de janeiro. Todos os atos de ação e todos os atos de omissão. E eu estou tentando ver aqui onde Vossa Senhoria se enquadra dentro desse escopo. Porque, pelo que se sabe, eu não estou querendo que eu... Como se sabe, o senhor não ajudou, não cooperou, ou sequer participou daquelas... E eu estou falando aqui do lado dos vândalos. Não eram daqueles vândalos que estavam fazendo aquele quebra-quebra. Mas Vossa Senhoria também não eram daqueles que estavam ali, servindo água para quem estava invadindo, depedrando o patrimônio público. E eu estou até agora, senhor presidente, tentando entender onde é que o Naime, Coronel Naime, se encaixa aqui nessa CPMI. Agora, tem coisas importantes que chegaram aqui através dele. Primeiro que ele não estava no dia, estava de folga, do dia 3 ao dia 8, dias antes. Outra pessoa estava no seu lugar. E aí, só para rapidamente quem está assistindo entender, outra pessoa estava no lugar dele. A informação de que ele estava recebendo, e essa CPMI recebeu hoje os relatórios da BIM, e é importante, senhor presidente, que ainda hoje seja decidido como é que a gente vai fazer para ter acesso. Mas até então, os relatórios que estava recebendo é de que seriam movimentações tranquilas, pacíficas. Mas quando teve o informe de que haveriam manifestações com quebra-quebra, com invasão, com até supostamente pessoas armadas, criaram um grupo do qual o Coronel Naime não estava presente. Colocaram quem estava acima dele, colocaram quem estava abaixo dele, e ele ficou de fora. Bom, está de folga, mas não está sabendo o que está acontecendo. Porque no dia 5 ele não estava ali participando das reuniões, no dia 6 não estava participando das reuniões, no dia 7 também não estava. E aí, quando fica ciente do que está acontecendo, vai lá. Enfrentar vândalos. E eu sou bolsonarista. Agora quem atira pedra, pimenta, ferro, ou seja lá o que for contra a polícia, para mim é bandido. E para defender a sua tropa, entrou até em luta corporal com aqueles vândalos. Se feriu, foi mostrado aqui publicamente. Agora, o que me causa estranheza é que parece que é um jogo que vai além do que o povo pode imaginar. Vai além do que a gente está simplesmente perguntando. Quem se beneficiou com a saída do Coronel Naime do seu posto? Quem está se beneficiando com a prisão do Coronel Naime? Que até hoje, 5 meses... O senhor já foi denunciado? Não, senhor. Não. 5 meses preso. E até hoje foi sequer denunciado. Não foi ainda denunciado. Agora, quem estava abaixo ou quem estava acima, não aconteceu nada. Enquanto ele estava sendo preso, nem estava em Brasília. Aliás, nem estava
nem estava em serviço. Perdão, nem estava em serviço. Estava de folga. Quando fica sabendo, volta. Liga para Capelli. Ele não atende. Deixa mensagem. O senhor deixou mensagem também? Mandei via WhatsApp uma mensagem para ele. E tem registro dessa mensagem? Sim, senhor. Na minha quebra de sigilo tem. Tem registro dessa mensagem. Houve resposta? Não, senhor. Não houve resposta. E daqui a pouco a pessoa que estava com o Capelli assume qual posto? Comandante-geral. Comandante-geral. Esse não está preso, senhor presidente. Esse não foi preso. Esse não está meses sem ver seus filhos. Não, esse não. Esse não teve o seu sigilo quebrado, jamais. Aliás, é amigo do rei. Parece, senhor presidente, que conseguiram emplacar uma pessoa do alto escalão aqui no Distrito Federal. E aí eles são bons disso. Eles são bons de pegar uma pessoa e jogar assim como isca. Até porque quando apareceu as imagens do ex-GSI do Lula, quem foi que automaticamente assumiu o posto? Capelli. E eles vão tomando o poder. E eles vão pegando pessoas e vão jogando como se fosse um joguinho ali, um dominó, um xadrez. Eu fico revoltado, porque mais uma vez, senhor presidente, poderíamos aqui estar ouvindo pessoas que estavam emitindo essas alertas. Poderíamos aqui hoje estar ouvindo a ABIN. Poderíamos hoje aqui estar ouvindo quem de fato estava no comando no momento em que o senhor Naime não estava em serviço. Poderíamos aqui estar ouvindo Capelli, que no alto momento de tensão não atendeu uma ligação, não respondeu uma mensagem para uma das pessoas mais importantes da Polícia Militar naquele momento. Poderíamos aqui estar ouvindo quem estava servindo água para os invasores. O Brasil, nesse momento, fica assim com a cabeça confusa. Como é que alguém que está em luta corporal com vândalo é preso e quem está servindo água para vândalo não é investigado? Sequer investigado. E aí vão falar das competências. Não, mas por que não chegaria até lá se não fosse a Polícia Militar? Tudo bem. Se a Polícia Militar nem existisse, eles poderiam chegar lá e não entrar nos prédios. Eles poderiam chegar lá e nem entrar nos prédios. Por que é que essa comissão, com o trabalho do governo, evitou que fosse aprovado aqui o plano de guarda do dia 7 e do dia 8 de janeiro, lá na Presidência da República? Por que é que essa comissão trabalhou para derrubar? E eu peço desculpa aos demais, quando eu falo comissão, eu estou falando da maioria, que é para ser um instrumento da minoria, mas que a maioria que é governista trabalhou para derrubar. Por que é que essa comissão trabalhou para derrubar as imagens do Ministério da Justiça? Se Flávio Dino estava dizendo que colocaria a Força Nacional para atuar no dia 7, por que não colocou? Ah, mas a Praça dos Três Poderes compete ao GDF. Sim, mas os prédios federais competem ao governo federal. Por que não foi usada a Força Nacional? Por que quem estava servindo água não foi preso? São as perguntas que o povo brasileiro faz nesse momento. Coronel Naime, eu não fiz muitas perguntas, mas eu peço desculpas pela injustiça que foi feita com o senhor. E eu deixo aqui claro para todo o Brasil que eu estarei, após essa sessão, me reunindo com o máximo de parlamentares possível para juntos assinarmos um pedido de revogação da sua prisão. Que Deus o abençoe. Com a palavra, o deputado Eduardo Bolsonaro. Senhor presidente, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Quando você tem ao lado a verdade, e este deveria ser o norte de qualquer investigação, mas aparentemente não é dessa CPMI, onde inclusive os deputados falam abertamente no início de seus discursos que tem aqui a tese já montada de que Bolsonaro é o mandante, e a partir daí tentam colocar adiante todas as suas medidas, eles só tomam, não é de 3-0 como está acontecendo aqui agora, não, é 7-1 todo dia. Vira chacota, vira meme na rede social, determinadas perguntas. O coronel, de férias, sai das suas férias para entrar em ação no 8 de janeiro. Senador Contarato anteriormente aqui falando que a culpa é de Vossa Senhoria por omissão. Eu me pergunto, vai ser o primeiro caso na história do Brasil em que ocorre a omissão de alguém que estava em férias e atende a um chamado de outras autoridades para ajudar no 8 de janeiro. E ainda diz, né, levanta o nariz, empina o nariz para querer dizer que quem sabe de polícia é ele e não Vossa Excelência. Eu aproveito aqui exemplo de outros colegas para pedir, em nome desse parlamento, daqueles que ainda têm um bom senso, desculpas a Vossa Excelência por ter que ouvir esse determinado tipo de coisa. A esquerda, ela é psicopata. Ela vive dentro do seu mundo com seus valores. Ela não tem qualquer compaixão de chegar na frente de Vossa Excelência, que aqui demonstra em seu depoimento, com sigilo quebrado, coloca à disposição outros e outros sigilos, e a esquerda ainda assim vem e fala que, com outras palavras, né, que torce pela prisão de Vossa Senhoria. Assim eu começo aqui algumas das minhas indagações, prezado coronel. Desde quando iniciaram os alertas, o senhor tem ciência, desde quando se iniciaram os alertas da ABIN sobre possíveis manifestações violentas? Excelência, isso começou a partir das 18h38 do dia 6. 18h38 é o primeiro alerta para aquele primeiro grupo, com o CISBIN, que era a ABIN, com vários órgãos do governo federal. E aí, logo na sequência, no dia 7, logo pela manhã, eles criam esse grupo CISP, né? E aí começam os alertas sobre chegada de ônibus, falando sobre as incitações, sobre as falas, e aí no domingo, dia 8, às 10 horas da manhã, é divulgado nesses dois grupos, tanto no CISBIN como no CISP. Vossa Excelência estava nesses grupos? Não, senhor Excelência. Eu fiquei sabendo isso porque chegou ao meu conhecimento através da minha defesa. Perfeito. No dia 8 de janeiro, então, houve algum alerta mais, digamos assim, com mais energia da ABIN? Na minha avaliação, o alerta da ABIN das 10 horas da manhã já era para que acionasse o gabinete. Para ser sincero para o senhor, no dia 7, o secretário já deveria ter acionado o gabinete de gestão de crise. E já deveria ter começado a reavaliação dos planos devido à quantidade de ônibus que estavam chegando no Distrito Federal. Mas às 10 horas da manhã do dia 8, para mim, ali era a hora decisiva para o Gabinete de Gestão de Crise ter sido acionado, a Subsecretaria de Inteligência ter soltado um novo relatório de inteligência, inclusive com análise de risco, e que tivesse sido acionado os gabinetes de crise setoriais, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, Detran, e todos os planejamentos tivessem sido revistos e mais tropa tivesse sido colocada para evitar o fato que ocorreu. Vossa Senhoria tem ciência de quem teve acesso a esses alertas da ABIN? Pelo que eu consegui ver, dentro da segurança pública do Distrito Federal, teve ciência, o Centro de Inteligência da Polícia Militar, através do Coronel Reginaldo, a Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública, estando desse órgão, todos os servidores, mais a Subsecretária Marília e o Coronel Jorge Henrique Pinto, e mais a inteligência local do Comando de Policiamento Regional Metropolitano 1. Na pessoa do Tenente Júnior. Aí inclusos o subcomandante Coronel Klepter, correto? Não, senhor. Não, senhor. Coronel Klepter não fazia parte desse grupo, fazia inteligência do comandante-geral, Coronel Reginaldo. Além dessas autoridades, Vossa Excelência tem ciência de alguma autoridade do governo federal que estivesse recebendo esses alertas da ABIN também? Excelência, eu não sei citá-los, mas com certeza existia. Existe, inclusive, alertas lá que constam, segundo a informação chegaram para mim, no número pessoal do próprio ministro do GSI. Então, ao menos aparentemente, o GSI estava ciente de todas essas movimentações, não somente o governo do GDF, correto? Sim, senhor. Perfeito. O governo federal já vinha tomando ciência desde a segunda-feira, dia 2. Mas, durante a semana,
todos os relatórios que são enviados é de arrefecimento do acampamento. E aí, curiosamente, na sexta para o sábado, né, os senhores vão ver lá nos relatórios, da sexta para o sábado o cenário muda completamente. Perfeito. Eu tenho uma entrevista aqui do Poder 360, de 23 de abril, em que diz aqui que Ricardo Capelli, que é o braço direito de Flávio Dino, né? Se não fosse, não teria sido nomeado interventor aqui do DF, e tampouco, né, o substituto do GSI, vale lembrar, sem qualquer tipo de experiência na área de segurança pública. Ele fala mais ou menos o seguinte aqui: Capelli comparou o GSI a um automóvel para culpar o governo anterior, abre aspas. Se o GSI não funcionou adequadamente, a responsabilidade é de quem dirigiu esse automóvel durante 4 anos. Entregou ele avariado e entregou ele para o general Gonçalves Dias, que dirigiu ele por apenas 6 dias. De quem é a responsabilidade pelo carro ter pifado no dia 8 de janeiro? Eu pergunto a Vossa Excelência, enquanto militar, Vossa Excelência já foi escusado de alguma atribuição por ter assumido há pouco tempo aquele posto? Não, senhor. Então, na vida militar, sempre foi, ainda que de folga, imperativo da atividade funcional de militar, né, não reclamar do serviço, mas sim, se for de sua responsabilidade, assim fazê-lo, correto? Positivo. Eu falo isso por quê? Porque é estranho não, né? Para quem conhece um pouquinho da esquerda sabe que é normal. A esquerda ela tenta se esquivar da responsabilidade passando às outras pessoas. Mas vale lembrar aqui, como está falando o Coronel Naime, que os relatórios da ABIN não são apenas do dia 8, mas sim anteriores, o que demonstra que o governo federal deveria, suas autoridades, estarem sentadas aqui e não Vossa Excelência. Concluindo aqui a minha parte nessa inquirição, pergunta a Vossa Excelência se foi relatado registrado algum disparo de arma de fogo por conta dos manifestantes no dia 8 de janeiro. Nem por conta dos manifestantes e nem por conta da ação da Polícia Militar. É uma coisa que me causa muita estranheza, né? Todo mundo bate no peito aí e diz que não houve mortos, né, no dia do dia 8 de janeiro, né? Mas se esquece que não houve mortes graças à atuação da Polícia Militar do Distrito Federal. Perfeito. E ainda aqui, vale lembrar uma matéria da Folha de São Paulo, de 2009, que diz que o então presidente Lula, né, fazendo referência aos seus primeiros mandatos, e não de agora, foi quem retirou as câmeras do Palácio do Planalto. Né? Se não fosse a atuação do então presidente Temer, a gente não teria câmeras dentro do Palácio do Planalto. Isso aqui também é de se trazer a essa CPMI. Né? Veja só, quem é que quer esconder a verdade e quem é que faz mutreta e não quer ser visto por câmeras. Continuando aqui na sequência de perguntas, o senhor tem ciência de que Ricardo Capelli caminhou pela esplanada ordenando prisões? Sim, senhor. Ele fez isso após os atos conflituosos ou quando o conflito ainda estava ocorrendo? Ele fez isso quando a gente já estava com a tropa de choque, já na altura da catedral, já seguindo para poder fazer a contenção e a prisão dos últimos presos na rodoviária. E já seguir para o SMU para tentar desarticular o acampamento. Vossa Excelência tem alguma notícia de que ele tenha seguido alguma técnica ou alguma prisão em flagrante de pessoas que ainda estivessem cometendo algum tipo de delito? Não, senhor. Vossa Excelência já chegou a ver em alguma história aqui no DF, diante da sua larga experiência aqui na atuação de policiamento em Brasília, a prisão de mais de 1.500 pessoas num único ato? Não, senhor. Vossa Excelência sabe que, anteriormente, nós ouvimos aqui o senhor George Washington, que está sendo acusado por colocar uma bomba perto do aeroporto de Brasília. E ele foi aqui condenado, né, uma condenação célere, ele foi condenado por 2 crimes, o artigo 16 da Lei 10.826 e os artigos 251 combinado com 252 do Código Penal. A pena máxima desses crimes, ela pode chegar a 16 anos. Comparado aos crimes que os manifestantes de 8 de janeiro estão respondendo, e aqui eu vou citá-los: artigo 62 do Código Penal, concurso de pessoas, 163, crime de dano, 286, incitação ao crime, 288, associação criminosa, 359L, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 359M, golpe de Estado, e mais 4 artigos da Lei de Terrorismo, o que facilmente leva as penas máximas a serem mais do que o dobro deste homem que colocou uma bomba num caminhão de tanque combustível perto dos arredores de Brasília. Eu pergunto a Vossa Excelência se você já viu na sua história aqui em Brasília a imputação de tantos crimes, total de 10 crimes, a alguma manifestação ou protesto ocorrido aqui no DF. Não, senhor. Muito obrigado, Excelência. Estou satisfeito. Só para corroborar aqui a diferença de tratamento e a total parcialidade para aqueles que querem perseguir pessoas por acreditarem que elas sejam a favor do presidente Bolsonaro. Muito obrigado, presidente.
Com a palavra a senadora Soraya Tronic. Senhor presidente, senhora relatora, Coronel Jorge Eduardo Naime, seus causídicos, boa noite. Quero começar lamentando aqui, essa testemunha não é a testemunha de Jair Bolsonaro ou de Lula. Eu não sei se uma fala dessa atrapalha, na verdade não é que eu não sei não, eu acredito, atrapalha um depoente que tem fatos relevantes para nos trazer. Quando ele é abraçado aqui por uns e rejeitado por outros, quem perde é o depoente. Lamento, mas lamento mesmo, que a parte ideológica, a cegueira ideológica ainda domine essa CPMI. Não dá para cantar vitória quando acontece uma fala desse nível. Enfim, vamos aos fatos, e eu até gostaria, eu acho que não ficou muito claro, senhor presidente, que os primeiros minutos do depoente seriam para ele se defender. Tanto que eu havia separado aqui, nós temos vídeos mostrando ele numa situação de prender pessoas, temos fotos, ele foi atingido, temos exame de corpo de delito, temos uma série de documentações. Eu fui até o presidente da CPI do Distrito Federal, Chico Vigilante. Lá eles abriram e deixaram disponível toda a documentação, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo telefônico e tudo mais. Então, nós precisamos nos ater aos fatos, absolutamente aos fatos, sob pena de sermos injustos. Tanto se fala aqui em Deus, em justiça, e aí a gente está vivendo mais um momento que não se coaduna com essa vertente. Então, nós temos aqui várias provas, eu não sei se valeria a pena, porque eu quero lhe dar a chance de responder, inclusive, questões que eu acho que o nosso amigo, o senador Fabiano, não estava muito focado na questão dos fatos, principalmente porque até o dia 31 de dezembro, todos nós brasileiros, então, deveríamos ser presos por omissão, ou aqueles que tinham um dever. Não poderia sobrar ninguém na PM, ninguém na Polícia Civil, ninguém em lugar nenhum de segurança, porque seria o dever, porque isso via o país inteiro. E acredito que muitos não agiram, como é o caso do senhor, que poderia dar voz de prisão. Eu poderia dar voz de prisão em qualquer pessoa que estivesse ali com uma faixa de intervenção militar. Não existe intervenção militar constitucional. Então, todos nós deveríamos dar voz de prisão para qualquer um. Então, por favor, sabe, o senhor não foi até o momento denunciado. São 5 dias, tanto no Código de Processo Penal quanto no Código de Processo Penal Militar, prorrogáveis por mais 5, e o senhor não tem ainda, o senhor não foi denunciado como incurso em nenhum tipo penal. Isso me causa estranheza. E aí, nós temos sim, o senhor da PM estava com as suas férias já organizadas, e todos da PM ali também, há mais de um ano. Mas o senhor Anderson Torres, não. Estava trabalhando há um mês na transição? Quem é que adquire? Quem é que consegue adquirir o prazo aquisitivo para as férias? Ninguém, só o senhor Anderson Torres. Só ele. Vamos colocar aqui, cada um no seu devido lugar. E quando nós estamos trabalhando dentro de uma linha, que é a linha que nós devemos trabalhar aqui, que é de procurar os culpados. Culpados. Então, quando nós temos a condição de, na frente do senhor, que deve ter muito para nos contar, nós fazemos assistimos uma verdadeira balbúrdia e não aproveitamos o momento para inquiri-lo. Então, eu já estou muito convencida em relação às imagens, aos vídeos que estão na mídia. Então, eu iria passar, mas vou perder tempo com isso. Também pelo seu ofício ao Fábio Augusto Vieira, comandante-geral da Polícia Militar, no dia 29 de dezembro. Está disponível para todos aqui. Quem não leu, me desculpa.
que leiam agora. Eu tenho 5, 6 cópias aqui disponíveis. E o senhor diz, na penúltima linha, que é a segunda vez que o Exército Brasileiro nos convoca para tal missão e cancela a operação após os recursos terem sido desdobrados no terreno. Eu não sei, tem a bolsonarista achando que o senhor é bolsonarista, os outros achando que o senhor não é essa a questão. Eu acho que o senhor teve um trabalho institucional condizente com a sua obrigação. E eu gostaria de saber, quero que seja oficiado a Justiça, o Ministério Público, por que não ofereceu denúncia ainda? Quero que sente aqui alguém do Ministério Público, o competente, para que nos explique por que é que não cumpriu com o artigo 79 do Código de Processo Penal Militar. Enfim, outra coisa, pedir para o presidente os arquivos destes grupos de WhatsApp, tudo que veio, já está disponível. Está disponível? Porque eu não soube da disponibilidade e me preocupa se não tivermos acesso aos autos que correm sob segredo de justiça, porque aqui há investigados investigando ainda. E eu exijo o meu direito de acesso a todos os documentos, os que estão em segredo de justiça, porque ainda é inaceitável que estejamos nessa situação. Pois bem, gostaria de saber, todas as reuniões aqui, Coronel Naime, falava-se em crianças presas, quantas crianças foram presas, o senhor prendeu alguma criança? Senhora, que eu me recorde, não, Excelência, que eu me recorde, até porque a condução, a minha atribuição, ela começou depois que o acampamento foi conduzido para dentro dos ônibus. O senhor disse que prendeu, foram 1.406 presos no dia 8, o senhor disse que prendeu 450 adultos, né? Porque crianças não podem ser presas. Mas essas crianças... Bom, eu não vi ninguém reclamar disso hoje. O dia que estava o homem que prendeu 450 pessoas, ninguém perguntou sobre criança. Ninguém perguntou, com certeza. Não efetuei nenhuma prisão de criança. Então, isso é outra questão. Né? Então, eu gostaria de oportunizar para o senhor, a condição de falar algo que não ficou ainda esclarecido no dia de hoje. Eu tenho 2 minutos e 47 segundos. Eu tinha muitas perguntas, mas muitas foram esclarecidas. Eu estou convicta e gostaria que o senhor, se puder, indique mais assertivamente pessoas. O senhor já falou, tem muitos nomes aqui guardados, não precisa repetir, mas faltou algo para que eu possa depois terminar? Faltou algo que o senhor gostaria de esclarecer e não foi possível? Excelência, eu vou só reforçar. Os senhores precisam ter acesso aos relatórios e os alertas que a ABIN fez desde o dia 2 de janeiro, né, na qual a ABIN relatava um arrefecimento do acampamento até a sexta-feira, às 18h38, e os senhores precisam ter acesso aos relatórios, aos alertas da ABIN do dia 7 e do dia 8. Então, já requisitei aqui, inclusive, Coronel. A própria ABIN, coincidentemente, já que aqui a gente não aceita coincidências, a própria ABIN começa a relatar que a PM retoma a Praça dos Três Poderes e começa a retirar e começa a afastar para a rodoviária às 18 horas, sendo que eu cheguei na esplanada às 17h40. Ok, eu estou absolutamente convencida porque eu me ative aos fatos e irei me debruçar sobre isso. Gostaria de pedir aos colegas que não é porque bolsonaristas abraçaram o depoente de hoje que não levem em consideração os fatos que nós já temos provas, em vídeos, em imagens, em documentos. O senhor, na minha opinião, foi diligente o suficiente. Apenas nós estamos preocupados, inclusive, com questões como a do George Washington, que confessou um crime, e hoje teme pela sua vida. Eu acredito. Então, é importante que possamos separar o joio do trigo e iremos nos debruçar. Caso o senhor tenha ainda alguma informação para dar posteriormente, ainda é cabível, é óbvio, porque nós estamos em busca da verdade real. No mais, desejo
que o Ministério Público se explique em relação ao processo do senhor, que é um réu preso, e que o senhor consiga, como todos os outros, inclusive Anderson Torres e os demais, porque não vi ninguém mais preso na situação do senhor, que o senhor consiga, pelo menos, responder em liberdade aquilo que o senhor sequer sabe. Então, muito obrigada pela sua presença, que Deus realmente o abençoe, é um meu desejo. Obrigado, senadora. Muito obrigado, senadora. Com a palavra, o senador Magno Malta. Falta apenas o deputado Abílio. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, senhores deputados, senhor Naime, fato é que 6 meses, e começo com uma parte significativa, mais uma vez, da fala da senadora Soraya, que tanto o Código Penal quanto o Código Militar são 5 dias apenas. O senhor está preso há 6 meses sem saber o porquê. Senhor presidente, existem coisas absolutamente interessantes. Na verdade, há um drama, um embate ideológico. E se o embate ideológico toma corpo, nós não chegaremos à resposta que a sociedade precisa. Mas esse embate ideológico, ele existe, porque essa CPMI, ela foi pedida e assinada por nós. E quem não a assinou, a tomou. E entendo essa maioria por causa da sua ideologia, que construíram a narrativa desde lá de trás, por exemplo. Eles querem trazer um enredo até chegar ao autor intelectual, Jair Messias Bolsonaro. Aqui me bate uma tristeza muito grande, deputado, senador Joy Seif, porque Bolsonaro combinou isso com todo mundo, que ele ia viajar, na hora que tudo acontecesse, a irmã Hilda ia assumir, mas nem eu fiquei sabendo disso, pô. Não fiquei sabendo, o cara não falou com ninguém. Mas essa narrativa ideológica, por exemplo, quando o Lula foi preso, acampamento nunca foi crime. Curitiba tinha um acampamento. E na visita me lembro do deputado Lidberg, quando ele foi lá com o Requião, com tantos outros, e deviam ir mesmo. Porque você, quando acredita numa pessoa, anda com uma pessoa, você é leal na vida e na morte, nada de crime nisso. Por que criminar as pessoas que acreditam no que acreditam? Agora, a lacração é assim. Se você não acredita, não bate palma e diz que está bonito o que ele está falando, ele não quer nem te ouvir. Ele não quer nem te ouvir, eu escuto. E eu acho que essa lealdade, essa natureza de quem tem lealdade ao que crê, com quem anda e com quem fala, é absolutamente importante. Ele ficou preso mais de 1 ano. Ele celebrava Natal lá em frente, aniversário dele. E daí? Ao sair dali, eu tenho um discurso do senador Lidberg incitando uma guerra civil, um movimento civil, fazendo um discurso assim que... Putz, se o Supremo tivesse que prender alguém por causa de ataque à Suprema Corte, eu estou com um discurso aqui, pude usar meu tempo para ler. Aqui está depondo, e eu chamo de nobre, até porque o termo excelência é para quem tem um botão, seja de senador, de deputado federal, mas o coronel, ninguém chega a coronel também num paraquedas caindo do céu. É as razões pelas quais Vossa Senhoria está preso. Eu digo razões pelas quais, até porque depois de 5 dias, ninguém mostrou as razões pelas quais. 6 meses se passaram, não existem as razões pelas quais. Mas, no meu entendimento, o fato de ser ascendido a um poder maior, até onde era o seu posto, por aqueles que deveriam ter cumprido o seu dever e não cumpriram, e Vossa Senhoria está preso, isso me dá o convencimento exatamente dessa omissão que nós estamos procurando. Estamos querendo chegar ao autor intelectual do chamado golpe. Um dia eu vi uma entrevista do Gabeira dizendo, essa história de golpe militar em 64,
Nós também queríamos a mesma coisa, Gabeira fala. Porque a gente queria a ditadura do proletariado. Nós não queríamos a ditadura dos militares. Hoje, se quer a ditadura do proletariado, deputado Marco Feliciano. E esse cerco está se fechando. Ele está se fechando. É uma nova mudança. Não é Lula que entra e sai Bolsonaro, mas é mudança de regime mesmo. E dentro da mudança de regime, aí você tem um jornalista que é interventor, e no dia que vier depois, ele tem duas vertentes a favor dele. Uma que ele não tem a obrigação de informar a fonte, porque ele é jornalista. Aí já se protege. A segunda, eu não sei se eu estou atrapalhando vocês aí, vocês reclamam dos meninos, mas atrapalha a gente também. E aí eu estou convencido que ele tem uma vertente que é jornalista. A segunda vertente é que, por ser o homem de confiança do ministro da Justiça, e assim como o senhor disse que organizou suas férias, eu também organizei a minha. Nós precisamos trazer o Ibanez aqui, para saber o que ele organizou com o Anderson, porque se o Anderson sai de férias, é porque tinha 1 ano de serviço prestado, já dentro do Ministério ou como Polícia Federal. Quem sabe qual o acordo que ele fez com o Ibanez para sair de férias é o Ibanez. É o Ibanez, não é que ele entrou, trabalhou 6 dias e saiu de férias. Longe. Essa ilação é muito fraca. Ela é até deprimente. Ela é frágil demais. Ninguém precisa ter argumento ou capacidade de entrar na mente dos outros para destruir uma narrativa tão fútil, tão pequena e tão desnecessária. Há 1 ano de trabalho. E como ele aceitou, olha, eu posso assumir o ministério, eu vou assumir aí a segurança pública, mas eu vou sair de férias. Eu sei lá o que aconteceu. Agora, quando você vê parlamentares aqui citando coisas que estão em quebra de sigilos, citando até conversa de WhatsApp, em processos que estão sob segredo de justiça, é assustador. Aqui tem deputados, desde semana passada, que estão dando como certa a perda dos direitos políticos de Jair Bolsonaro. Eles já sabem o resultado. A gente já sabe a intenção. Nós também sabemos. Porque não há qualquer crime que haja amparo legal ou constitucional que possa amparar uma ilegalidade para não mais disputar um processo eleitoral para o cidadão Jair Bolsonaro. Mostra ao senhor, como senador da República, o processo de impeachment de Dilma, que nunca foi um golpe, mas essa narrativa sempre sai. E Lula já disse, ultimamente, que quem faz a narrativa primeiro ganha. Quem tem as pernas curtas sai mais cedo. Quem chega na frente bebe água limpa. Seria mais ou menos uma coisa assim: faça uma boa narrativa e sai na frente, que você ganha. Isso é a narrativa. Todo mundo sabe que houve um processo. Todo mundo sabe que a lei de responsabilidade fiscal é para ser cumprida e foi quebrada. Mas aqui dentro desta casa, na hora de votar o impeachment, por conta de quebra de crime de responsabilidade fiscal, o ministro Lewandowski pegou a página da Constituição que diz que é inelegível quem é impeachmentado e rasgou. Dentro dessa casa que até hoje não se dá o respeito. Essa casa não se dá o respeito. O povo que cobra do Supremo precisa começar a cobrar de Pacheco. Essa casa recebeu hoje mais um ditador esquerdista com um tapete. Eu repudio no meu próprio nome, porque sou senador da República. Eu tenho algumas perguntas que eu gostaria de fazer ao senhor, e vou ver se consigo fazer isso em 1 minuto que eu tenho. Onde estava o batalhão presidencial no dia 8? Excelência, eu não tenho essa informação. A informação que se tem exatamente que chegou pela minha defesa é que existe um relatório do responsável por esse policiamento, no qual ele relata que manteve o policiamento num domingo normal. Quero comunicar nos meus 46 segundos que vou oficiar de novo, senhor presidente, até porque nós conhecemos o fato determinado dessa comissão. G. Dias não veio aqui ainda.
O jornalista também não veio aqui interventor, porque eles estão protegidos e o senhor está desprotegido. É prova muito cabal e muito contundente de que é necessário que os ouça, ou nós não vamos responder à sociedade. Vai ficar de fato na narrativa. Mas nós temos que pedir que abra todos os sigilos de todos os inquéritos do dia 8. Temos que insistir nisso toda a sessão para poder dar claridade a um processo onde nós temos centenas de mulheres, centenas de homens presos após 81 dias. E o doutor Zanin, que agora se tornou ministro, foi quem mais peticionou contra os 81 dias, quando alguém era preso pela Lava Jato. E é triste ver gente aqui que se elegeu com o discurso da Lava Jato, usando o nome do Moro, do Dallagnol, usando o Lava Jato para ganhar mandato, e hoje nós vemos sentados aqui, cuspindo no prato que comeu e criminalizando quem nenhum crime cometeu. Que Deus te dê graça, misericórdia, porque todo sofrimento, ele é prenúncio de uma grande vitória. Muito obrigado, senador. A relatora quer usar a palavra. Pronto. Na verdade, alguns colegas fizeram referência à nossa intervenção. Eu achei melhor não falar, até para poder, agora, nessa parte já final dessa oitiva, fazer apenas alguns pontos ao depoente que eu julgo muito importantes, né? Eu acho que o depoente ele traz aqui para esta comissão informações, presidente, que vão nos ajudar muito no processo de investigação, sobretudo quando fala desse grupo, não é, que foi criado no dia 8, no dia 7, e que recebeu informações ainda na manhã do dia 8, vindas inclusive da ABIN, sobre a iminência, não é, real desses atos realmente de vandalismo no entorno da Praça dos Três Poderes, né? E aí, só reafirmando, inclusive, o que o coronel Major Silva Pinto, que era coordenador de assuntos institucionais da Secretaria de Inteligência, fala basicamente aqui o que o coronel Naime coloca, que todas as informações foram repassadas ao então secretário executivo Fernando Oliveira e compartilhada em grupo de mensagens do qual fazia parte o secretário Anderson Torres. Então, o que o coronel coloca é exatamente isso, quer dizer, houve, e aí é uma linha que nós estamos também estudando, que é a questão da omissão. Ou seja, houve a Secretaria de Segurança Pública, tinha as informações do Serviço de Inteligência, não apenas no âmbito da Secretaria, mas também no âmbito do órgão federal, e não proporcionou, não fez o direcionamento do efetivo necessário para a proteção da Praça dos Três Poderes. Inclusive, o volume de militares foi de algo em torno de 200. São bem controversos aí os números, mas foi 200 ou foi 300, aonde basicamente todos eram alunos, que não teve uma retaguarda de outros mais veteranos para fazer, de fato, esse acompanhamento. Um outro ponto também importante que eu quero ressaltar aqui é a posição do coronel, quando ele cita a obstrução de militares das Forças Armadas em relação à desmobilização dos acampamentos. E aí, presidente, muito importante, nós já aprovamos, se não me foge a memória, a convocação do general Dutra, e eu acho que o depoimento de hoje reforça a necessidade de a gente poder recebê-lo exatamente para entender o nível de responsabilidade na obstrução dos trabalhos dos militares aqui do Distrito Federal, que, aliás, deixou toda esse efetivo policial praticamente de sobreaviso, que poderiam estar de prontidão para fazer o atendimento de forma imediata. Mas eu quero finalizar, eu já vou finalizar, porque eu estou falando, inclusive, um ponto específico que Vossa Excelência colocou. Não, só o primeiro ponto, eu vou só... a fonte do documento que Vossa Excelência citou. Não, é a CPI daqui do Distrito Federal. Depoimento dele, do coronel Jorge Silva Pinto, foi feito exatamente aqui, está aqui. Vossa Excelência pode, inclusive, buscar essas notas taquigráficas também, tem acesso. Mas eu queria, só para finalizar, coronel, pedir aqui, perguntar para o senhor, porque esse vídeo é um vídeo que é muito forte, que mostra exatamente a ação do choque dentro aqui do Senado Federal.
onde nós temos, por exemplo, a chegada dos manifestantes. Vocês podem soltar para mim? Você tem a chegada dos manifestantes. Os manifestantes chegam, veja, e vão subindo ali no Salão Branco. Veja, aí você tem ali em cima, coronel, o choque. Veja como na verdade estavam aqui, ó. E olha só, você tem militares fazendo acesso para que eles seguissem subindo a escada, que tinha acesso ao Salão Verde e também aqui ao Salão Azul. E eles subiam. E neste momento, eu queria pedir que passasse... Olha, eles estavam na lateral do acesso, senadora Soraya. Eles não estavam numa posição de obstrução da chegada dos manifestantes. Eles estavam numa lateral, e nesta lateral que vem exatamente aquele acesso ali na Secretaria de Comunicação, se não me foge a memória, e fazendo acesso para que subissem. E lá na parte de cima, olha a situação que estavam a polícia, que estavam os membros, os integrantes da Polícia Legislativa do Senado. Estavam, na verdade, recebendo, inclusive, a bomba de gás lacrimogêneo que foi desferida pelos militantes, pelos manifestantes que vieram aqui. E eles estavam... Solta para mim o segundo vídeo, por favor. Veja só, olha como eles estavam lá dentro. Neste exato momento, os militantes estavam nessa ação contra os policiais da Polícia do Senado Federal. Então... Por favor, eu vou finalizar meu raciocínio. Então, neste momento aqui, olha só, a polícia dentro do Senado Federal, eles estavam aqui recebendo a bomba de gás lacrimogêneo que foi jogada pelos manifestantes e estavam, inclusive, recebendo bastante água ali, ó. E os policiais do Senado, de uma forma absolutamente aguerridas ali, firmes e aguentando, tentando impedir a subida e o acesso desses manifestantes em relação ao Salão Azul, especificamente ao plenário do Senado Federal, que eles acabaram, na verdade, subindo, inclusive, por outros acessos. E chegaram até este presente, a situação que o Brasil inteiro acompanhou. Então, eu queria saber do senhor... É bem verdade, o senhor não estava lá na atividade, o senhor não estava de folga, mas o senhor tem a responsabilidade como um todo e, a posterior, nós tivemos e precisa haver ações referentes ao processo de investigação, a processos, na verdade, administrativos, porque esses militares claramente, ajudaram, contribuíram o acesso desses manifestantes aqui nessas áreas do Senado Federal. Então, eu queria saber do senhor como é que foi essa abertura dessa investigação, o que é que o senhor tem do ponto de vista de inquérito voltados para esses militantes integrantes do choque, do batalhão de choque. E aí, para finalizar, presidente, eu quero deixar aqui um vídeo, o terceiro vídeo, que são vídeos bem curtos, mas que eu acho que é pertinente, eu preciso deixar isso registrado aqui nos anais desta casa e, sobretudo, para o nosso relatório, porque isso aqui é um depoimento absolutamente forte, deputada Jandira Fegali, que é de uma mulher que integrava, só um minutinho, que integrava a Polícia do Senado Federal, e a fala dela é absolutamente forte, eu gostaria que os senhores acompanhassem. E nenhuma de nós... E muitas ocupam uma posição de chefia, né? Muitas. E todas que estavam em Brasília, naquele dia, estavam aqui. E nenhuma de nós estava, em nenhum momento, chorando ou olhando uma para outra. Isso é pessoal, estou te falando, não passa pela nossa carne esse tipo de vulnerabilidade. Bora, fecha os escudos, bem fechado, galera, bem fechado. Abaixa as viseiras, abaixa as viseiras. E aí eu fui à linha de frente ali, eu era a primeira, eu cheguei meu escudo
chegou a ficar apoiado no vidro algumas vezes, porque eu estava vendo tudo acontecer. E aí eu vi aquele pessoal desenvolver um instinto de matar. Era um instinto de matar. Porque tudo que eles encontraram, eles usaram contra nós. Sai! Sai! Ele Sai fora! percebeu que eu era mulher, a única mulher da linha. E ele estava esbravejando muito e gritando muito. E quando ele percebeu que eu era a mulher da linha, ele começou a direcionar as ameaças para mim, a querer me provocar. Então, assim, eu lembro muito dele ter falado. Ele falou várias vezes: eu tô aqui pelo Brasil, eu tô aqui pelas mães de família. Você não é mãe de família? E eu pensando, caramba, eu deixei meu filho em casa. Enfim. E aí ele falava: você vai morrer aqui hoje, você vai morrer aqui hoje. E eu pensava, né, eu vou morrer, mas eu vou morrer nessa linha aqui, ó. Nessa linha daqui você não vai passar. É isso, presidente. Eu quero só finalizar que o senhor, diante da sua responsabilidade administrativa em relação ao DOP, qual a providência, de forma mais direta, que o senhor, como coronel, tomou em relação a esses militares do choque que claramente contribuíram para a subida desses manifestantes aqui dentro do Congresso Nacional? Excelência, eu queria, primeiro, com a vênia da senhora, se a senhora me permitir, lhe fazer duas perguntas. Não vou lhe responder, porque você está sendo ouvido por esta comissão e eu gostaria que você me respondesse de uma forma... Nem tem mais tempo, coronel, porque o tempo está avançado e você demora muito na sua resposta. Então, responda de uma forma clara para mim. Qual a atitude que o senhor tomou em relação a estes integrantes do choque que facilitaram ou permitiram a subida? Eu não cabia a mim. Primeiro, que eu fui exonerado no dia 9. Eu participei do evento no dia 8, participei das prisões e do acompanhamento da escolta, né? Porque, na realidade, quem efetuou as prisões foi o Exército Brasileiro, juntamente com o interventor. Eu só fiz a escolta daqueles ônibus para a Superintendência da Polícia Federal. Depois eu nem participei do caminhamento desses ônibus lá para a Academia da Polícia Federal, não fui eu mais, porque tive um problema doméstico, tive que ir em casa, um problema sério em casa, que inclusive virou inquérito policial desse dia. E eu não participei desse encaminhamento para a Academia da Polícia Federal. E quando eu me apresentei na Academia de Polícia Federal, o subcomandante-geral já dispensou meu serviço e já me mandou embora. E no outro dia me informou que eu estava exonerado. Então, assim, eu não participei desses atos aí, não estive nesses atos aí, não sei o que aconteceu aí, não foi ordem minha, tá? E vou dizer para a senhora, o mesmo cenário que essa policial passou aí, eu também passei. E eu passei queimado, com queimaduras de 2º e 3º grau, e eu não larguei a minha tropa em momento nenhum. E eu garanto para a senhora que essa policial não está presa. Eu estou. Quero só finalizar. Com a palavra. Só a última pergunta. Só a última pergunta, presidente. Só a última pergunta. O senhor confirma que hoje há um procedimento em nível de Ministério Público que faz o acompanhamento acerca de uma possível fuga sua? Só se meus advogados sabem disso, porque eu não sei. Essa questão da fuga ela já foi mais que batida e rebatida, né? Essa pretensa fuga minha para a Bahia, quem mora em Brasília normalmente foge para a praia, é o normal do cidadão brasiliense. Eu estava de férias com a minha família, né? E a minha fuga era para o Clube dos Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal, na Bahia. E a reserva eu fiz com o presidente do clube, que era da Corregedoria. E eu estaria no clube acompanhado de vários outros oficiais que passavam férias lá. Então, assim, eu tento entender que fuga é essa. Não, mas só para deixar claro... Esse argumento é minha vez, senadora, de falar? Não, mas esse argumento não é meu. Esse argumento é do Ministério Público. Sim, eu estou tentando esclarecer. Pela ordem, só esclarecer, excelência. Não, eu queria falar para o advogado para falar com o seu cliente. Por favor, ele fala comigo. Esse é o procedimento, presidente. O rito é esse. O advogado fala com o seu cliente. Deixa ele esclarecer. Ele está tentando esclarecer, senador. E esse ponto, inclusive pelo próprio Ministério Público, foi afirmado a última vez que eu vi que esse ponto já está superado.
esse ponto já foi superado, né? Esse ponto aí traz um conflito pessoal meu com a minha ex-esposa de muitos anos, né? Na qual ela, vou repetir, ela usa uma lei extremamente importante para o nosso país, que é a Maria da Penha, que salva vidas, ela usa de forma ilegal, de forma a querer me acusar, a criar situações. Isso já trouxe reflexos inúmeros na minha carreira. Eu fiquei 1 ano e meio afastado de função, fiquei sem porte de arma por acusações dela de estupro da minha filha, por acusações de violência doméstica que ela nunca comprovou, que inclusive esses processos demonstraram a denunciação caluniosa dela. E ela não aceita a separação. Presidente, se os senhores pegarem... Não é o tema, presidente, desse debate. Eu acho que a está fuga. muito claro. Não há muito claro. Foi a senhora que perguntou da fuga? Presidente, ela A senhora não perguntou da fuga? Presidente. Estou respondendo sobre a fuga. Vamos ouvir aqui. A relatora perguntou. O coronel está com a palavra. Garanta a palavra do depoente. Olha, pessoal, eu estou garantindo aqui a palavra do depoente. A relatora perguntou a ele sobre essa fuga, ele está respondendo e a palavra está com ele. E aí, se os senhores está autorizado por mim hoje, se a Polícia Federal não fez a quebra das conversas dela, está autorizado por mim. Os senhores vão ver que ela insistentemente envia no meu celular, mesmo sabendo que eu estou casado, e eu estou falando aqui hoje porque minha esposa tem ciência e minha própria esposa viu essas mensagens, ela envia insistentemente vídeos pornográficos dela, envia nudes, uma série de coisas dentro do meu celular, tentando reativar esse relacionamento que não tem o menor cabimento. E a gente aqui do outro lado, por conta dos meus filhos, para tentar minimamente um relacionamento que eu não tenho meus filhos privados, que ela saiu de Brasília por 2 anos com meus filhos e privaram o meu convívio com meus filhos por 2 anos, a gente tenta ter com ela um relacionamento mínimo para que não atrapalhe a minha convivência com os meus filhos com ela. Então, esse é o enredo da fuga. Obrigada, presidente. Vamos passar agora a palavra ao último orador inscrito, o deputado Abílio Brunini, por 3 minutos. Senhor presidente. Bom, meu nome é Abílio, um não membro da CPMI, que sempre está presente, ao contrário da advogada do PT e a relatora, eleito pelo povo de Mato Grosso, exercendo os deveres de um deputado federal. Dever meu, tá? Eu não entendi o motivo que a esquerda ficou irritada quando a direita parabenizou o coronel por prender vândalos. A direita parabenizou prender vândalos e a esquerda ficou irritada. Ao que me parece, está muito claro aqui que os verdadeiros culpados esperaram o senhor ficar de férias sabendo que ficaria, esperaram o Anderson Torres ficar de férias sabendo que ficaria, dentro de um grupo, organizaram a tomada do comando da Polícia Federal do Distrito Federal. Um cara que aceitou, a Polícia Militar do Distrito Federal, um cara que aceitou, provavelmente, fazer parte do plano para que o interventor ventríloco pudesse nomeá-lo como comandante. Está muito claro que tem pessoas que aproveitam para puxar o tapete e aproveitam para criar oportunidades para fazer isso. Só para o senhor ter ideia, às 10 da manhã do dia 8, tinha no grupo do WhatsApp a informação que haveria invasão aos prédios públicos. Informação vindo da inteligência. E o que eles fizeram? Não informaram a polícia. O que eles fizeram? Não informaram a polícia para criar as obstruções necessárias. E aí você vê um desvio de atenção. Passa vídeo disso, vídeo daquilo. Mas o importante é que se 5 horas atrás do momento tivesse o plano certo, nada daquilo tinha ocorrido. E o senhor disse bem claro, eu nunca vi facilitar tanto. Nunca vi facilitar tanto. Facilitaram porque era o que queriam. O ventrílogo tinha interesse nisso, só pode. Só pode. E aí, infelizmente, o senhor tem uma ex-mulher chata pra caramba que foi lá e prejudicou o senhor. Meu sentimento pela sua ex-mulher, parabéns para os seus filhos, parabéns para a sua esposa, parabéns pela sua posição diante da Polícia Federal, da Polícia Militar do Distrito Federal. O senhor tem muito a orgulhar a sua família. Parabéns. Obrigado, excelência. Vejam bem, nós temos agora aqui, descumprindo inclusive o rito procedimental que nós combinamos,
o depoente falará por mais 5 minutos, que é o tempo que ele dispõe. Depois, a deputada Jandira Fegali usará o tempo também combinado pela liderança do governo, por 5 minutos. Depois, o senador Girão usará também o tempo destinado à oposição, de acordo com o nosso acordo de procedimentos, por 5 minutos. E em seguida, nós vamos encerrar a sessão. Por favor, Coronel Eduardo Naime. Senhor presidente, Pois não. Não seria melhor que o depoente, depois de ouvir as outras manifestações do deputado Jandira, do deputado Girão, Olha, que ele encerre a veja reunião? Bem, os dois oradores que estão inscritos não podem mais fazer inquirição. Isso não foi o acordo de procedimento. Eles vão falar, mas sem direito a fazer inquirição. Então, é razoável que os parlamentares encerrem essa sessão. Portanto, eu vou passar a palavra para o coronel Eduardo Naime, ele vai usar os 5 minutos que faz jus, e depois os 2 parlamentares. Por favor, coronel. Bom, senhores, boa noite. Primeiramente, eu queria dizer aos senhores que eu vim nessa casa hoje mesmo doente, mesmo com o meu psicológico afetado após 5 meses de prisão, eu vim em respeito a essa casa. A respeito, até onde eu sei, a casa do povo, por pessoas que foram eleitos pelo povo brasileiro. Eu só sou coronel da Polícia Militar, eu só sou militar e oficial da Polícia Militar porque eu sou um cidadão brasileiro. E eu gostaria muito que os meus direitos e garantias constitucionais previstos na lei fossem obedecidos. Eu estou há 5 meses preso. Eu não tive garantias constitucionais. Lamento que o senador que conhece tanto direito não está aqui para ele diferenciar o que é direito e garantia, porque a garantia ela é indissociável. Eu não posso relegar a minha garantia, o Estado me garante mesmo que eu não queira, e eu não tive as minhas garantias constitucionais preservadas, da ampla defesa, do contraditório, do juiz natural, nenhuma dessas até agora ela foi respeitada. Eu sou preso há 5 meses. Eu sou um profissional que tem 30 anos de polícia militar. A minha ficha fala por mim, de tudo que eu já fiz pela sociedade. Durante o período eleitoral, eu sempre me mantive numa posição neutra. E os próprios parlamentares do Distrito Federal são testemunhas que todas as vezes, durante o período eleitoral, que os seus chefes de gabinete, os seus chefes de campanha, seja de esquerda, de direita, de centro, o que foi, me ligaram e pediram apoio da Polícia Militar, eles foram prontamente atendidos. Todos, de senador a deputado distrital, de esquerda, de direita, de centro, de que foi. Sempre que me ligaram e pediram apoio da Polícia Militar, a Polícia Militar chegou. Se fosse no policiamento de uma carreata, fosse no policiamento na hora de pagamento de cabo eleitoral, fosse no momento que tivesse o candidato estivesse se sentindo inseguro, a Polícia Militar chegou quando eu não cheguei pessoalmente. Eu nunca tive nenhuma posição política partidária durante as minhas ações do DOP. As minhas redes sociais estão aí para os senhores verem. Se eu, em algum momento, nas minhas redes sociais, defendi A, B, C ou D, eu sempre fui um policial militar íntegro. A minha história conta isso. E hoje eu sou o único preso, o que estava de férias, o que não estava respondendo pelo departamento. E a gente tem que entender que não existe letra vazia na lei. Se a lei diz que há impedimentos legais e se a lei diz que há substituições para os impedimentos legais, é porque há. Não existe letra vazia na lei. E eu não estava na frente do departamento quando esses fatos aconteceram. E vou mais além para os senhores. Eu podia muito bem ter desligado meu telefone nas primeiras imagens que eu recebi da televisão. Assim que eu vi, eu comecei a ver as imagens, vão me ligar. Desligava o telefone e eu tinha justificativa para não vir, porque eu estava de dispensa regulamentar. Mas mesmo assim, eu vim. Eu vim porque eu fui convocado para vir. E o meu dever como militar me obriga a vir. E eu me coloquei em risco, deixei minha família, fui atingido com uma nova oportunidade de ter deitado no chão, falado que estava machucado, ter entrado dentro de uma
UTI móvel do SAMU e ter ido para o hospital e ter saído do cenário como herói, ferido e ido para o hospital. Mas, mesmo assim, eu continuei comandando as tropas até que o último manifestante foi retirado da esplanada. Até que o último manifestante que quis permanecer na esplanada e enfrentar as forças de segurança fosse preso. A Polícia Militar do Distrito Federal, no dia 8 de janeiro, ela cumpriu com a sua missão. Agora, não cumpriu com a efetividade que ela deveria ter cumprido, porque as informações necessárias para um bom planejamento e as informações necessárias para que essa polícia pudesse cumprir o que ela faz há mais de 50 anos, mais de 60 anos nessa cidade, não chegaram. E peço aos senhores, mais uma vez, encarecidamente, leiam os relatórios da ABIN. Ele vai esclarecer tudo sobre o que foi falado aqui hoje. Muito obrigado, coronel. A palavra a deputada Jandira Fegali, por 5 minutos. Parabéns, coronel. Senhor presidente, eu agradeço o deferimento do tempo. Primeiro porque nós estamos no seio de uma comissão parlamentar mista de inquérito e eu considero que essa comissão tem que ter um tratamento muito sério do que significou um processo e um planejamento de golpe de Estado no Brasil. E é por isso que nós estamos aqui. Eu estou no meu 8º mandato no Congresso Nacional e eu, assim, sinto dizer que eu nunca vi uma comissão parlamentar mista de inquérito aplaudir depoente, fazer defesa de depoente, desrespeitar a relatora, ficar dando gargalhada da fala de outros parlamentares, fazendo filmagens do tipo que está se fazendo aqui e ficar fazendo brincadeira e desrespeito com o colega que está do lado. Eu nunca vi isso acontecer. Eu acho isso profundamente desrespeitoso, desqualifica essa comissão, cria embaraços para uma comissão que, aos olhos da sociedade, inclusive, precisa ser respeitada, qualificada. As pessoas precisam acreditar no trabalho que a gente está fazendo. Não é possível aceitar que uma relatora, mulher, senadora ou deputada, seja desrespeitada da forma como nós estamos vendo aqui. Então, é muito ruim viver um ambiente desse tipo. Vim para essa CPMI para ver parlamentar gargalhando do lado de quem está falando, fazendo gozação com a fala do colega. Discordou? Se inscreve e discorda. Intervém, faz a sua intervenção. Mas com o grau de desrespeito que eu estou vendo aqui, eu nunca vi. Eu já participei de várias CPIs no Parlamento Brasileiro e Vossa Excelência também. Então, é muito ruim ver isso acontecer da forma como eu estou vendo aqui. O depoente que está aqui hoje é um militar que está preso. E, obviamente, que o Supremo Tribunal Federal decretou sua prisão por alguma razão. A investigação deve estar em curso. Nós não temos aqui todos os dados da sua prisão e as razões da sua prisão. Então, eu respeito o Supremo Tribunal Federal e não vou dizer que ele está preso por acaso, porque alguma razão deve existir. As acusações que estão postas, o devido processo. Nós não tivemos acesso a todos os dados para dizer que não tem nenhuma razão para a sua prisão ocorrer. Eu não posso dizer isto. Se ele teve acesso ou não teve, ele tem 2 advogados sentados aqui, deve ter um corpo de advogados que o defende. Então, nós não podemos... 3, 4, 5, não sei quantos são. E eu dispenso, inclusive, a interferência de quem está atrás de mim. Então, eu estou dizendo... que eu não tinha visto, desculpe. Eu não tinha visto, desculpe. Então, a advogada que está presente aqui... Então, eu penso que nós não devemos ficar incidindo sobre o processo da prisão desta forma, porque se o Supremo Tribunal Federal tomou essa decisão, deve ter razões para isso. Agora, eu quero extrair do depoimento dele coisas muito importantes que ele disse aqui hoje. E eu quero extrair sob a ótica daquilo que nós estamos investigando, da omissão. Ficou claro, ele toda hora pede para a gente olhar os relatórios da ABIN. E é correto, porque ele diz a inteligência informou. Então, teve omissão da Polícia Militar, sim. Ele diz que os acampamentos tinham elaborações de golpe e o Exército impediu da gente retirar. Então, essa conivência, acampamento, Exército, nós temos que investigar, sim. Agora, não é possível que alguém queira fazer analogia entre estes acampamentos que pediam, que exigiam intervenção militar, que falavam de golpe, que desrespeitavam os resultados da soberania popular do voto, com o acampamento solidário que se fez para Luiz Inácio Lula da Silva preso. É um absurdo fazer essa analogia aqui. Nenhuma vez aquele acampamento de Lula pediu intervenção militar que se desrespeitasse o governo em curso.
era um acampamento solidário para quem estava preso ilegalmente, para quem estava preso sem provas. E a vida está mostrando isso. Veja o destino do senhor Dallagnol. Vamos ver o destino do senhor Dallagnol. Vamos ver o que está aparecendo do juiz parcial que fez a condenação. A ministra Dilma foi arquivado o processo que nenhuma prova teve contra ela. Nós sabemos que aquilo foi um processo montado, um julgamento político. Não se faz isso, não se recupera inverdades aqui para poder justificar posições. Então, eu quero aqui dizer que nós temos que levar isso aqui com seriedade, com clareza dos nossos objetivos. Nós estamos aqui para investigar um processo golpista. Aqueles atos tiveram claramente os objetivos, e foi um processo. Então, nós temos que investigar aquelas manifestações dentro de um processo que se construiu negando a legitimidade do resultado das eleições. É assim que eu quero me comportar dentro da CPI, presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputada Jandira Fegali. E eu tenho, como presidente dessa mesa, dessa comissão, buscado e penso que tenho conseguido. Claro que eu não posso controlar a vida de todos, mas temos sim mantido a ordem e o respeito. E particularmente em relação à relatora. Eu sou um homem que prezo muito o respeito às mulheres. Muito, deputada. Pode ter certeza disso. Se tem uma coisa que eu prezo muito é o respeito às mulheres. Aprendi com minha mãe. E sempre tive, apesar de não ter uma irmã dentro de casa, nós somos 2 homens, eu e meu irmão e meu pai. Mas sempre respeitei, respeito muito e valorizo muito as mulheres. No meu gabinete, a maioria são mulheres. Eu jamais permitiria que a nobre senadora Elisiane Gama, uma mulher do mais alto gabarito e da mais alta estirpe e qualidade política, fosse desrespeitada. Eu passo a palavra agora ao senador Girão. Muitíssimo obrigado, senhor presidente. Eu quero cumprimentar o senhor Jorge Eduardo Naime pela coragem. Cada bancada de oposição e de governo, ao final, tem direito a 5 minutos. Perfeito. Então, a deputada Jandira usou pela... Eu queria reiterar aqui, cumprimentar o coronel Naime pela coragem de vir aqui, se posicionar num momento difícil. Só o senhor sabe o que o senhor está passando, longe dos filhos, longe da família. Injustiçado. É isso que a gente está vendo no Brasil hoje. Para mim é muito claro que o senhor é um preso político de uma autocracia que manda e desmanda no Brasil hoje em dia. E a gente está vendo vários exemplos. O senhor falou uma palavra-chave durante 8 vezes. Eu anotei 8 vezes e eu quero concordar com a deputada que me antecedeu sobre a omissão no caso do relatório da ABIN. Gente, é chave esse relatório da ABIN. Ele vem sendo falado aqui por colegas senadores que chegaram no dia 8, que vieram correndo para Brasília, como o senador Marcos Duval, senador Espiridião Amin, que participou dessa comissão parlamentar e que fala que ali está o esqueleto de onde a gente deve fazer a investigação. Mas a omissão, ela não pode ser seletiva. A omissão tem que ser no todo. Quem errou por omissão? Se foi a Polícia Militar do Distrito Federal, nós vamos atrás. Agora, me parece que 48 órgãos do governo federal, do governo que já tinha assumido, governo Lula, recebeu esses alertas. E o que é que fez? O que é que fez? Porque eu digo isso, senador Jorge Seife, porque eu fui candidato a presidente do Senado. 8 de dezembro eu estava lançando a candidatura lá fora, aqui na Esplanada. A dificuldade que eu tinha diariamente para vir trabalhar nesse período, vocês não estavam aqui ainda, quem chegou agora no mandato, era difícil, senador Magno Malta. Tinha que rodar, era uma segurança fechada aqui na parte interna. O senhor que é senador, foi senador várias vezes aqui, viu esses prédios serem incendiados, protestos. Não sei como é que era naquela época. Agora eu sei uma coisa, tinha uma fila de parlamentares, deputados e senadores do PT, com poucos dias, indo soltar as pessoas lá. Cadê os direitos humanos?
Onde é que estão os direitos humanos para uma pessoa que está 6 meses presa, sem ter direito a acesso aos autos, para se defender? Isso é uma vergonha, rapaz. E essa CPMI está sendo ótima, está expondo. Por mais que o governo Lula tenha sequestrado, com a maioria, um instrumento típico, histórico da oposição, para sabotar, para boicotar essa CPMI. Cadê G. Dias? Está claro que G. Dias tem que vir. E tem que vir logo. A gente só está ouvindo um lado, senhor presidente. Tem que agora ouvir o outro. Não pode esperar mais. Cadê o fotógrafo da Reuters naquele ensaio fotográfico para sair bonito? A quebra do Palácio do Planalto? Cadê as imagens pedidas pelo deputado Felipe Barros, a relação da hospedagem, já que hoje ficou claro pelo coronel que as pessoas do dia 6 estavam, no dia 12, estavam todas hospedadas aqui na rede hoteleira? O deputado entrou e nós vamos entrar a reforçar com esse pedido para saber cadê a relação das pessoas. Será que não foram as mesmas pessoas que quebraram aqui dentro? Com táticas de guerrilha? Com treinamento? Vamos ticar um a um. E para isso precisa das imagens do Ministério da Justiça. Nesses 30 segundos que falta, eu quero dizer que estou convencido, e é uma questão de humanidade, de justiça, independente se é oposição e situação. E eu faria com qualquer um que fosse de esquerda. A gente precisa assinar o requerimento. E esse requerimento não é só da comissão, não, deputado André Fernandes. Tem que ser um requerimento para todos os senadores e parlamentares. O direito devido ao processo legal está sendo rasgado do Brasil. Um homem que tem família, que está aí, que foi para o fronte, estando de folga, de férias. Deus abençoe essa nação. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senador Girão. Eu gostaria de registrar a presença, além da presença, que eu gostaria de registrar, além da presença do doutor Gustavo Mascarenhas, o acompanhamento do depoente pela doutora Clara Mascarenhas, Yuri Cavalcante Reis, Rodrigo Costa Castro e Pedro Afonso Figueiredo de Souza, todos meus colegas advogados. Quero finalmente colocar em votação... Pela ordem, só um minuto. Pois não. Abílio. Senhor presidente... Pela ordem, deputado. Pela ordem, claro, pela ordem. Assim que o senhor concluir, eu não sei se depende da autorização do senhor por ser presidente da comissão, eu acho que deveria, se o senhor puder, permitir, pelo menos por uma questão de direitos humanos, que o coronel pudesse dar um abraço na sua esposa antes de seguir o caminho, porque ele ainda está conduzido pela polícia. O coronel poderá cumprimentar aqui a sua esposa. Se o senhor permitir. Conosco, desde que a polícia, até porque não sei se a polícia fará objeção a isso. Judicial. Mas há 5 meses sem sequer ver. Sem nenhum problema. Coloque em votação a ata da 5ª reunião, solicitando dispensa da sua leitura. Os senhores parlamentares que aprovam permaneçam como se encontram. A ata está aprovada. Não havendo nada mais a tratar, agradeço a presença de todos, convidando-os para a próxima reunião, que realizar-se-á no dia de amanhã, 27 de junho de 2023, às 9 horas da manhã. Declaro encerrada a presente reunião.